Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Pois é, né? O bicho continua pegando, o Brasil continua indo, né? De vento em polpa, né? Pra polpa mesmo, pra sair como meleca, né? Como aquela coisa daqui a pouco, né? Porque assim, cara, cada dia que passa eu fico mais assustado com o que acontece no meu querido Brasil, tá? Olha, vou falar uma coisa pra vocês: o Brasil é um lugar maravilhoso. O problema é que ele sempre foi mal dirigido, né? É como você colocar um drogado para dirigir uma Ferrari, né? Vai dar pau, vai bater, né? Não tem jeito. Vamos entender tudo que está acontecendo, né? Também vamos falar de geopolítica. O Trump tem novas definições sobre a Venezuela. O Petro traiu o Maduro, falou que não reconhece e que vai lá, Trump faz o que você quiser, né? Vamos fazer uma análise aqui sobre a questão do Bolsonaro, né? Feita pelo Alan dos Santos, interessante. Vamos entender tudo isso aqui. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Vamos lá. Vamos começar com essa matéria aqui. Olha só, o Conexão Política fez essa publicação. Com aval de Trump, mais de 10 mil soldados operam na Venezuela, com bombardeiros B-52, helicópteros de elite e destroyers. Vamos analisar o seguinte. A informação inicial é que 4.500 soldados seriam enviados para a região da Venezuela. Foram 10 mil. A estrutura militar é uma estrutura de guerra para enfrentar os russos, por exemplo. Mas foi enviada para a Venezuela. Mas não é para ficar estourando barquinho. Porque toda hora você vê, estourou um barquinho, explodiu um barquinho ali, parecia um barquinho de papel, estourou. Mas não é para isso. Ninguém manda 10 mil soldados, B-52, helicópteros de elite, destroyers. Ninguém faz isso só para ficar destruindo barquinho. O fato é esse, ou a estrutura que os caras mandaram, né, para a Venezuela, a quantidade de marinheiros. Esses caras estão prontos para fazer uma operação militar. Isso aqui não é só para intimidar, não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. O custo que ficaria manter esses soldados lá se o Donald Trump não vai agir, né? Não vai agir. Uma coisa é certa, o Donald Trump está conseguindo resolver, né, em grande parte, a questão econômica dos Estados Unidos, está trabalhando para isso, mas ele quer resolver principalmente a questão da segurança. E para resolver a questão da segurança, é justamente, né, investindo em combater as drogas. Só que ele vai além. Ele quer tirar a influência da China e da América Latina. Ele vai tirar o Maduro. A minha aposta é que ele vai tirar o Maduro, né? O Petro já até reconhece isso. Olha só, o Petro vira casaca. O presidente colombiano rejeitou o Maduro e disse que nunca reconheci esse cara aí não. Dá uma olhada. E que já tiene como consequências cercanas uma possível invasão à República de Venezuela. Ele falou que já tem uma consequência agora, né, que está próxima, inevitavelmente a invasão da Venezuela, que vai ser feita pelos Estados Unidos. Com consequências, nossas direitas aplaudem isso. Em consequência, a nossa direita da Colômbia aplaude isso. Eu, na verdade, não sou muito amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque não lo reconocí. Eu, particularmente, não sou amigo das políticas que se aplicam na Venezuela, porque eu nem reconheci o Maduro, né, como presidente eleito. Não vou allá. Eu não vou lá. Pero eu sei que pode passar em Colômbia. Mas eu sei o que pode acontecer. Eu sei o que pode acontecer na Colômbia. Responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade. Se allá caem misiles, ou, como anunciam hoje, se empieza por tierra uma atividade. E se por acaso lá começarem a cair mísseis, ou se, como anunciado hoje, começa uma atividade por terra, violenta,
de agentes de la CIA, dicen, violenta dos agentes da CIA, o de mariners, ou de marinheiros, como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmada, ou de marinheiros, ou como já sabemos, mísseis sobre a população civil desarmada. Olha o discurso chegando. sea de la cadena del narcotráfico o no sea. Seja na cadeia de narcotráfico ou não seja. Ou seja, civil desarmado é o narcotráfico também. Porque está contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó la resolución colombiana por unanimidad. E aí o Trump, né, tá violando as resoluções das Nações Unidas que foram aprovadas, né, por unanimidade, né? Pois é, eu particularmente estou contando as horas para anunciar para vocês. Está demorando. Achei que já no mês passado, né? Tá demorando. O Trump tá mandando mais soldados, tá mandando mais gente, tá mandando mais gente. Ele não vai mandar à toa, não, tá? Ele deve estar esperando algum ponto-chave, algum momento-chave, alguma sinalização para agir. Agora veio o Oslo e nomeou a Maria Corina Machado como Prêmio Nobel da Paz, lutando contra a ditadura. Ou seja, Oslo já reconheceu Maduro como ditadura. A ONU virou as costas para o Maduro. O que mais que o Trump está esperando? Não sei, tá? E aqui no Brasil? Cara, olha só o que o Pablo Spyer falou da nossa questão econômica. Assuste-se. Tal, muito preocupante, né? Também saiu lá um estudo também dizendo que a dívida pública vai chegar a 98% do PIB em 5 anos, né? Vai ter uma deterioração de 11% do PIB no governo Lula 3, né? O governo Jair Bolsonaro teve uma melhora de 1 ponto percentual, então é uma guinada muito, muito grande. A preocupação do FMI, né, deriva também do ano eleitoral, o ano que vem, né? Você mesmo comentou ontem aqui, Marinho, o presidente Lula está montando um outro pacote de bondades que pode custar 100 bilhões de reais aos cofres públicos, além dos 100 bilhões de reais que vai custar dar ônibus grátis para o país inteiro. E tudo isso sem aumentar a receita. Depois da derrota lá, né, da medida alternativa ao IOF, né, ninguém sabe de onde vai vir essa receita, né? O ministro da Fazenda não deixou claro para nós de onde vai vir o dinheiro para tapar esses buracos todos. Então, é uma situação bem preocupante. Pois é, né? Pois é. E aí vem aqui essa matéria dos Correios, né? Correios anuncia um plano de demissão voluntária e negociação de dívidas. O que seria, né, esse plano de demissão voluntária? Meus amigos, os Correios estão falindo. Anunciaram agora que não vão ter nem condições de pagar os fornecedores. Não vão pagar impostos, não vão pagar, né, nem as verbas sociais que vão para o INSS, que vai ser o maior afetado. E aí, a forma deles resolver, não, vamos fazer um plano aqui, que quem quiser pedir para sair, pode sair, que nós vamos pagar para essas pessoas saírem. Os Correios anunciaram nessa quarta-feira um pacote de medidas para reestruturar a empresa, incluindo um plano de demissões voluntárias. O prazo para a implementação das ações ainda não foi definido oficialmente. A empresa também busca um empréstimo de 20 bilhões. Eu já tenho uma empresa falida, que não dá lucro nenhum, vai buscar empréstimo de 20 bilhões. É o Brasil, né? Quem vai pagar essa conta é você. É você, tá? Vamos lá. Olha, que bom que não é só eu que estou criticando, tá? Porque eu sou malhado. O tempo inteiro, eu sou malhado. Vocês me moem aqui. Porque eu falo, cara, a direita precisa tomar vergonha na cara. Ontem uma briga do Paulo Figueiredo com o Chiquinho. O Bolsonaro vai lá, né? Ah, não sei o que. Vamos trazer os aliados. Aí vem e traz Romário, Tiririca, né? E aí traz Fufuca, que é aquele que falou que se arrependeu demais de ter apoiado o Bolsonaro. Ou seja, os aliados do Bolsonaro é aquela gente que, sabe, o Bolsonaro é muito mais usado do que efetivamente apoiado, né, por essa turma que está do lado dele. É por isso que eu quero que vocês olhem o que o Alan dos Santos falou. Eu lembro, né, porque eu sempre falei isso para vocês, cara, eu não sou bolsonarista não,
tá? Eu tenho aqui minhas críticas, o Bolsonaro errou muito. Eu sou crítico ao Bolsonaro quando o Bolsonaro recuou do Ramagem. Indicou o Ramagem, o STF falou que não. Ele poderia ter falado, não, vai ser o Ramagem sim. Eu sou crítico quando teve a paralisação dos caminhoneiros e o Bolsonaro, aí para, pelo amor de Deus, senão vai ferrar a economia. Eu sou crítico. Cara, assim, fui crítico do Aras, do Nunes. Nunca menti para vocês, tá? Então são alguns pontos. Aí 4 linhas da Constituição. Não, eu vou negociar com a economia. Vocês não entenderam que não adianta. Não adianta. O povo brasileiro não tem educação e escolarização suficiente para entender. Para entender, tá? Vem um cara, reduz impostos, apresenta um superávit, resolve a economia, prepara tudo do bom e do melhor para a população, sabe, para a nação começar a andar. Vem um outro, oferece picanha e cervejinha e o burro vota. Né? Vem picanha e cervejinha. Vamos votar no Lula, né? Então, resultado. O Brasil tem hoje, né, mesmo influenciadores, eu vejo um ego, esses caras não tão fechados. Presta atenção no que o Alan dos Santos disse. O Temer quem tem hoje meios, né, de negociação e algo a oferecer. Infelizmente, o Bolsonaro não tem algo a oferecer. O Bolsonaro, ele já virou uma pessoa que o sistema falou assim, não queremos que isso se repita. O Bolsonaro poderia sair vitorioso, Eduardo, Jair, dessa situação, se eles tivessem deputados de verdade ao lado deles. Só que não tem. Eu sinto lhes dizer, a galera se aproxima do Bolsonaro para ganhar like, view, visualização, voto e fama. Só. Enquanto que Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, e até o Flávio, quando eu falo até o Flávio, eu sempre tenho muito pé atrás com o Flávio, mas até o Flávio, eles estão dispostos a tudo para poder ter o Brasil de volta. Só que os políticos, a maioria deles, não tinham de cair mortos antes de serem políticos. Então, uma vez que eles tomaram o gosto de comprar um terninho que eles nunca poderiam ter comprado, uma vez que eles agora têm um carro que eles nunca tiveram na vida, eles não querem outra vida. Eu sinto lhes dizer, eu aqui não vou ficar assim na cabeça de vocês. Não vou, eu vou mandar a real. Os políticos, uma vez que experimentaram terno que eles nunca tiveram na vida, carro que eles nunca tiveram na vida, passeio, viagem, carona em jatinho, esquece, esses caras não vão querer outra vida, mas nem fudendo. Esse é o problema. Se o Bolsonaro tivesse hoje, pelo menos 15, 20, 30 deputados que realmente estivessem com a mesma intenção do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, o Brasil seria outro. Mas quando a gente começar a listar aqui quem a gente acredita que realmente vai dar o sangue, cara, não cabe na palma de uma mão. Pô. A gente sabe disso. Vocês em casa sabem disso. Vocês percebem que vocês não são bobos. Gente, se tem uma audiência que não tem como se enganar dela, é a nossa aqui. Se eu falar qualquer coisinha aqui, vocês vão falar. Não, pelo amor de Deus, para com isso. Foi que nem o cara lá, falou assim, você não sabe nada de Bitcoin. Ele só não entendeu que eu não estava falando de Bitcoin. Eu não tenho como enganar vocês. Vocês são uma audiência extremamente qualificada. Isso aqui, gente, isso aqui não é audiência da CNN, não. Isso aqui não é audiência de Globo, não. Isso aqui é audiência de gente que está assistindo a Hora Verde, está assistindo o Feed Diário, está acompanhando Eduardo, está acompanhando Chiquinho, está acompanhando Paulo Figueiredo, está acompanhando Bárbara, te atualizei, está acompanhando Gaia. Não tem como virar para vocês e ficar fazendo malabarismo aqui. Por que o Temer? Porque hoje o Temer é quem tem na mesa de negociação aquelas fichas de pôquer realmente para serem utilizadas com o Centrão, entendeu? Com a indústria brasileira. Não é nem comércio, com a indústria. Indústria. Não sei se o pessoal... não estou menosprezando as pessoas mais simples, não, mas a diferença entre indústria e comércio é um hiato enorme. Né? Eu falo de indústria aqui, construir carros, são aquelas empresas enormes, aquele troço gigantesco, é diferente de comércio. Essa galera não vai querer sair do Brasil. Quem que saiu do Brasil recentemente foi a Toyota? A Ford saiu do Brasil, a Toyota está fechando para fábrica também, pelo que vi. Então, uma hora, essa galera, eu já falei demais, segurei o microfone demais, passo a bola para vocês aí, eu só queria realmente comentar isso. Uma hora, esse pessoal vai expelir o Lula quando o Trump começar a desligar as tomadas. É aqui eu termino, sabe como? Você em casa acha mesmo que uma pessoa que só sobreviveu porque virou o rosto vai ter medo de Lula? É isso, né? Literalmente é isso. Então, assim, o que eu posso deixar claro para vocês, né? O jogo está sendo desenhado. Para 2026, eu vejo muita gente, é só Bolsonaro, é só Bolsonaro. E aí, quando eu venho aqui e falo a real, vocês ficam bravos comigo, que eu disse, o Bolsonaro não tá com a saúde tão boa. O Bolsonaro não tá com a idade já que ajuda.
E eu acho que é uma bruta de uma sacanagem para quem fica, tem que ser o Bolsonaro. É martirizar o cara. Ó o que deu de resultado para a vida do cara, né? Muita gente se assusta. Pô, o que é esse tal de Sandro, que tem essa audiência tão grande, tem tanta gente assistindo esse cara? Esse cara não é nada, né? Eu sou um bostinha, né? Ou seja, eu sou um cara que... Eu sou um cara envolvido com as políticas deles? Não. Eu sou um cara que às vezes fala coisa que vocês não querem ouvir, né? Eu sou um cara, assim, tranquilo. Eu sou um cara que às vezes fala que, olha, essa medida aqui é da esquerda, mas ela é boa, tá, gente? Esse aqui eu acho que tá certo aqui, ó. Esse aqui ele acertou, né? Sou crítico do Lula demais, né? Acho que o Brasil nunca teve momentos tão devastadores quanto agora. Mas, assim, a realidade é, o que tem de gente que só quis subir em cima das costas do Bolsonaro para aparecer, né? É por isso que eu nunca quis fazer isso. Desde o começo, quem me acompanha, eu falo, ó, não me coloquem aqui, porque mais cedo ou mais tarde eu vou decepcionar vocês. E eu não nasci para ser mentiroso. Eu não nasci para ser mentiroso, tá? Porque aí eu chego aqui e faço igual essa turma. Mito, Bolsonaro! Enquanto o Bolsonaro tá bem, né? Aí, de repente, a hora que o Bolsonaro começa a cair, não, porque, veja bem, não é bem assim, já vou... Não. Então, você tá aqui pelas pessoas que você segue, que ele citou aí, né? Bárbara, do Te Atualizei, o Kim Paim, ele não citou, mas é uma figura muito bem conhecida. Você segue esses caras porque você se identifica com a ideia deles, tá? E a ideia deles vão na linha de algo que o Bolsonaro moldou. Isso é fato. Eu sigo a linha hoje de algo... eu não sou bolsonarista. Ok. Mas quem passou a conhecer a direita é porque o Bolsonaro trouxe luz à direita, tá? O Bolsonaro é que começou com isso lá atrás. Nando Moura, MBL, cresceu falando do Bolsonaro. E aí, o primeiro contato com política, o primeiro vídeo de política que eu tive na vida, que eu assisti, eu falei, cara, foi um vídeo do Caio Coppola. E depois Nando Moura. O Nando Moura, pô, o que esse cara tá falando tá certo. E depois o cara se perdeu no meio do caminho, beleza, né? Agora, o que a gente precisa entender é o que mais tem são esses, né, aí que ficam aí, né, querendo se passar, fingindo uma coisa que não é. Isso aí, eu acho que o Alan dos Santos aqui foi certeiro. Bora falar de treta suprema, né? Isso aqui era pra mim ter falado ontem, mas não deu tempo, né? Gilmar Mendes, a Fux. Quem ele é? Figura lamentável e quem precisa de terapia para superar traumas. O que aconteceu aqui, né? O Gilmar Mendes andou falando altas coisas pro Fux, saiu um bate-boca, uma treta suprema aqui entre as duas figuras aí, né? Entre o Fux e o Gilmar Mendes. Agora eu te falo, né? Quem é o Gilmar Mendes para falar do Fux? Eu te digo hoje que hoje a população tem um apreço muito maior ao Fux do que ao próprio Gilmar Mendes, né? Mas dá uma olhada. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram um duro diálogo nessa semana em uma sala próxima ao plenário do STF. Durante o intervalo da sessão, na quarta, Gilmar ironizou Fux por ter suspendido um recurso em que Sérgio Moro tenta reverter a decisão que o tornou réu por calúnia contra o próprio Gilmar Mendes, dizendo: vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato. Fux reagiu afirmando que estava contrariado com o Gilmar por ele falar mal dele em vários lugares e ocasiões. Gilmar confirmou, mas desfazê-lo publicamente por considerar Fux uma figura lamentável. Meu irmão, dá uma olhada. Federal, Gilmar Mendes e Luiz Fux, apuração do Hotel Cury. Os dois protagonizaram uma dura discussão essa semana durante o intervalo de uma sessão plenária no Supremo. O embate foi presenciado por colegas. E aí, quando tem gente vendo, né? Não tem segredo nenhum. Essa apuração é do Hotel Cury, nosso analista na CNN Brasil, tá lá em destaque no site. Vejam, o decano, que é o ministro Gilmar Mendes, perguntou pro Luiz Fux, em tom irônico, por ele ter suspendido o julgamento de um recurso em que Sérgio Moro tentava reverter a decisão que o tornou réu por calúnia contra Gilmar.
A análise do recurso de Sérgio Moro acontecia no plenário virtual da primeira turma e tinha 4 votos pela rejeição do pedido do senador para mantê-lo réu. O julgamento vai ficar suspenso por 3 meses agora. De acordo com fontes que estavam lá, Gilmar sugeriu ao colega: faça terapia para se livrar da Lava Jato, foi o que disse. A informação e os diálogos foram revelados pela Folha de São Paulo e confirmados pelo Theo Cury. Em resposta, nessa tensão toda, Fux disse que havia suspendido o julgamento do recurso do Moro com o pedido de vista para analisar melhor o caso. Peraí, eu preciso dar uma olhada, calma, não é nada disso, não é nada pessoal. O ministro disse ainda que Gilmar está incomodado com ele por ele falar mal de Fux em várias ocasiões. Basicamente, eu sei que você anda falando por mim pelas costas, Gustavo Uribe. Aí Gilmar disse: eu tô falando mesmo. Eu tô falando mesmo. E disse que falava mal do Fux publicamente e não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. Bateu, levou, de todos os lados, Gustavo Uribe. Você tá falando mal de mim? Pois é, né, pessoal? Você vê que o clima ali dentro do STF deve estar um clima, né, totalmente insustentável. Foi resgatado aqui, né, o embate na discussão da lei da ficha limpa, a fala do Gilmar Mendes e do Fux. Dá uma olhada. Então vamos dizer que pare sempre, que não se faça. Se esse é o objetivo, espero que mais sério. Não dá. O objetivo é de enfrentar com responsabilidade os temas sem torná-los midiáticos. Eu escutei com paciência, Vossa Excelência, mas deixa eu lhe dizer. Ontem Vossa Excelência falou da qualidade legislativa. Não quero ficar discutindo isso. Eu não falei da qualidade. Nós validamos essa lei da ficha limpa, que criou, inclusive, um tipo de obstáculo móvel. 8 anos. Vossa Excelência foi relator. 8 anos que são móveis no tempo. Eu já falei que essa lei foi feita por bêbados. Essa temática, que é uma temática inerente ao Supremo, ela foi explorada negativamente de uma tal maneira que me impôs uma responsabilidade muito grande. Sabe, é impressionante o como, né, o Congresso Nacional hoje, né, é simplesmente execrado. Olha como o Gilmar Mendes fala. Já falei que essa lei foi feita por bêbados. Foi feita por um Congresso eleito, coisa que o STF não é. De expor as razões pelas quais eu decidi como decidi. Ontem eu não falei de má qualidade legislativa. Ontem eu falei de um erro legístico que se encontra nessa lei. Vossa Excelência que falou de lei criada por bêbados. Eu nunca falei isso. Né? É isso. É o que se tornou o Brasil hoje, infelizmente, né? É o que nós temos que encarar, né? Hoje, né? Nós temos que encarar a partir de hoje, né? Vamos lá, pessoal. Gilmar Mendes, né? O Alexandre de Moraes manda a Defensoria Pública da União apresentar defesa em nome de Eduardo Bolsonaro. É impressionante como eles aceleram os processos, né, contra a família Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, intimou o Defensor Público Geral Federal da Defensoria Pública da União a apresentar defesa prévia em nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro no prazo de 15 dias. A determinação ocorre no âmbito da denúncia do Procurador-Geral da República contra Eduardo e o Paulo Figueiredo, né? Contra o Paulo Figueiredo. Vamos lá. Tá definido aqui, né? Realmente, Lula vai indicar o Jorge Messias para o STF. Dá uma olhada. Lula desabafou Tainá Falcão. A gente desabafa aqui nos bastidores também. Desabafa? Muito no off, né? Muito quando no estamos off. sem o microfone. Exato. Será que foi assim também? Não foi bem Vazou. assim, mas sempre vaza porque sempre tem fofoqueiro na República Brasileira. O presidente está muito incomodado com a pressão do Legislativo e do Judiciário pela indicação do senador Rodrigo Pacheco ao Supremo Tribunal Federal. O petista já avisou que escolheu o ministro Jorge Messias e quer anunciá-lo até amanhã. Antes, Lula vai se reunir com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. A ideia é anunciar logo em seguida essa reunião. Alcolumbre não saiu de Brasília. Aguarda na capital federal o convite de Lula. Alcolumbre. Pois é. Será, né, que vai ser? Vamos lembrar que o Jorge Messias, né, é uma figura 100% alinhada
ao Lula e ao petismo, né? Ó, você viu isso aqui? Confronto da geração Z, protesto da geração Z zera um confronto com a polícia no Peru. Os jovens, né? A geração Z tá indo para as ruas para mobilizar, para paralisar, né? Olha só o que aconteceu lá no Peru. Rapaz, o bicho tá pegando. Você acha que é só o Brasil que tá indo nessa loucura aí, né? Tá enganado, o bicho tá pegando total, Brasil inteiro nesta loucura, né? E aí, meu amigo, minha amiga, para você que tá nos acompanhando, tá? Fica aqui o recado, Imigra Mais, telefone 16 99321 0648, aqui para poder estar te auxiliando, né, no processo de imigração para o Uruguai e Paraguai, tá? Você entra em contato aqui pra gente tá prestando toda a consultoria e assessoria para vocês. Entre e agende uma consulta, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.